Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Emiliano com vocês novamente. E agora para a gente unir, né, tudo que nós aprendemos aí na sequência de videoaulas, né, sobre múltiplos e divisores. Tudo isso vai culminar agora, né, nessa aula chamada mínimo múltiplo comum. Então nós vamos aprender a calcular o MMC, beleza? Vamos lá? Olha só. Primeira coisa, né, que a gente tem que ter ideia para calcular o mínimo múltiplo comum é entender o que essas palavras significam, tá? Múltiplo nós já sabemos, é um número que está na tabuada do outro. Comum, esses números eles têm que pertencer a dois ou mais ao mesmo tempo, eles têm que ser algo em comum, tá bom? E mínimo a gente pode entender como o menor, tá? Então é isso que nós vamos fazer, né, a partir de agora. E para começar, eu queria começar com uma situação problema, que é da seguinte maneira. Olha só, imaginem uma estrada onde é necessário colocar câmeras de monitoramento, tá, e radares nessa estrada para evitar acidente, né? E se porventura acontecer algum acidente, as câmeras elas vão identificar e a pessoa ela pode ser socorrida brevemente, tá? As câmeras, né, de vigilância, elas são colocadas a cada 9 quilômetros, beleza? E os radares somente a cada 12 quilômetros. A pergunta é, em que momento que nós teremos no mesmo quilômetro da rodovia, no mesmo local, uma câmera e um radar junto? Nós vamos utilizar o que nós já aprendemos, né, em matemática para responder essa pergunta, tá? Nós vamos utilizar os múltiplos, ok? Então eu trouxe aqui para vocês o seguinte, ó. Imagine que essa reta, né? Essa reta não, desculpa, essa semi-reta, tá? Ela começa aqui no quilômetro zero e vai até o infinito, beleza? Essa daqui vai representar as nossas câmeras, né? Quantas câmeras que eu vou ter no meio do caminho. A segunda semi-reta, ela vai representar os meus radares. Ambas, né, começam no ponto zero, né, no início da minha rodovia. Beleza. Eu vou colocar as câmeras primeiro. A câmera, ela vai ter de quantos em quantos quilômetros mesmo? Aqui, ó, 9 a cada 9 quilômetros. Então dá uma olhada. São múltiplos de 9, tá bom? Começa no zero e depois vai subindo. 9, 18, 27, 36, 45 e por aí vai, tá bom? A cada 9 quilômetros, uma câmerazinha para monitorar. E os radares, eles entrarão a cada 12 quilômetros, beleza? Então, se a gente analisar essas duas semi-retas aqui, é possível a gente identificar que em alguns momentos vai ter câmera e vai ter radar no mesmo ponto. Olha só que legal, olha para cá. Aonde está o número que pertence tanto aos radares quanto às câmeras? Olha que bacana. Primeiro deles, eu vou pegar a caneta aqui, ó. Primeiro deles é o zero, né? O zero pertence aos dois ao mesmo tempo. Quem é o próximo? Ó, 18 não tem aqui, 27 não tem aqui, 36, opa, 36 tem aqui e tem aqui. Tá? Então eu vou assinalar, eu vou circular cada um deles, olha só. O 36 aparece tanto na câmera quanto no radar, o 72, o 108 e o 144. Tá? Significa que exatamente nesses pontos eu tenho os dois equipamentos instalados, beleza? Ok, então vamos lá. Olha só. Primeiro eu vou encontrar os múltiplos de 9, né? Eu fiz aqui na forma que eu ensinei para vocês, na aula de múltiplos, tá? Quem não assistiu, eu peço que volte esse vídeo lá atrás para poder assistir. Então, os múltiplos de 9, ele começa em 0, vai andando de 9 em 9. Ah, mas ele para no 90? Não, ele continua. Até onde que ele vai? Ele vai até o infinito, tá bom? A mesma coisa para os múltiplos do 12, né? Coloco aqui e escrevo todos eles, né, a maior quantidade possível. Agora eu vou circular todos os múltiplos que estão nos dois. Ó. O 0 é o primeiro deles. E depois eu continuo com os próximos. Ó. Quem são?
o 36, 72, igual nós fizemos no slide anterior. E para escrever isso na forma de matemática, tá? Eu vou escrever assim, ó. Eu quero saber quais são os múltiplos em comum. Entre quem? Entre 9 e 12. Fecho o meu parênteses e começo a escrever quem são esses múltiplos. Eu vou apagar aqui, apagar para todas e escrever aqui no computador, olha só que legal. Os múltiplos de 9 e 12 são o próprio zero, né? Olha aqui, ó, o zero, ele veio para cá, o 36, o 72, o 108 e o 144. Todos esses, né, eles aparecem nos dois ao mesmo tempo. E aí, com isso, eu consigo responder algumas perguntas. Por exemplo, qual o próximo múltiplo em comum? Ou seja, quem vai ser o próximo camaradinha que vai entrar aqui dentro, ó? Como é que eu faço para descobrir? Olha só, ele está andando de 36 em 36, olha só. Então o próximo 72, próximo 108, ele está andando sempre de 36 em 36. Portanto, eu sei, né, dessa forma que basta eu fazer, deixa eu apagar aqui, 144 mais 36. Esse valor vai me dar 180. Então o próximo quilômetro que vai ter os dois equipamentos instalados no mesmo ponto vai ser no quilômetro 180. Beleza? Outra pergunta que eu consigo responder. Qual é o maior múltiplo que eu encontrei? Bom, professor, é o 144 que está aqui dentro, ó. Maior múltiplo em comum entre os dois. Será que é o 144? Cara, eu escrevi até o 144, mas ele vai até onde? Responde para mim. Ele vai até o infinito. Se ele vai até o infinito, eu não tenho como responder essa pergunta. Não tem como eu calcular qual o maior múltiplo possível entre 9 e 12. Tá bom? Se eu não consigo calcular o maior, eu consigo calcular o menor? Consigo, olha só. Quem é o menor deles? O menor deles é o zero. Mas vocês concordam comigo que o zero ele é múltiplo de todo mundo? Né? É o único número que é múltiplo de todos. Então eu vou desconsiderar o zero, tá? Desconsidero o zero, ó. Tô apagando o zero aqui. E responde de novo essa pergunta. Se eu desconsiderar, se eu tirar o zero, quem é o menor múltiplo em comum entre eles? É o primeiro que aparece. É o 36. E 36 é justamente o espaço que nós teremos dos dois equipamentos juntos até o próximo encontro deles. Tá? Então é o menor múltiplo em comum. Nós acabamos de achar o MMC. Beleza? Olha só. Como é que eu vou encontrar o MMC? Né? Fazer daquela maneira que nós acabamos de efetuar, né? colocando toda a maior quantidade de múltiplo possível, demora muito. Tá? E se você errar numa multiplicaçãozinha ali, seu exercício, né, vai ser considerado errado. Então tem um método que a gente utiliza para facilitar isso. E é o método da decomposição em fatores primos, da nossa última aula. Quem não assistiu, volte o vídeo, tá? E assista para aprender como é que faz uma decomposição primeiro. Olha só, primeiro passo, né? Eu vou ter que decompor os números que eu quero saber, né? Em fatores primos. E aí eu multiplico os fatores que eu encontrei. Então eu faço sempre aquele tracinho no caderno, lembra? Faz um tracinho. E eu vou ter que trazer todos os números primos, né? Os principais números primos, para eu começar a fazer essa divisão. Tá bom? Quem eram os principais números primos? Eu vou trazer a colinha aqui pra gente, ó. Presta atenção. Tá vendo? Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, tudo que nós encontramos aí na última aula. Tá? Nós vamos usar números primos por um bom tempo, tá bom? É preciso que vocês saibam quais são aí, pelo menos, os primeiros, né? Os primeiros números primos. Então tá, agora eu quero saber, eu quero decompor o 9 e decompor o 12. Para eu decompor, eu vou trazer o primeiro primo que eu conheço aqui embaixo, tá? Sempre em ordem crescente, e coloco ele aqui, ó. Vou colocá-lo aqui.
e vou perguntar, dá para dividir 9 por 2? Não dá, porque 9 é ímpar, tá bom? Se não dá, eu simplesmente vou repetir o 9 aqui embaixo. Dá para dividir 12 por 2? Dá, porque ele é um número par, critérios de divisibilidade. 12 dividido por 2 é igual a 6. Eu olho para esses números aqui, ó, que eu encontrei e respondo, ainda tem número par ali dentro? Tem o 6. Se ainda tem o par, eu vou continuar repetindo o meu número primo 2. E vou dividir. 9 dividido por 2, tem como? Não tem. Repete ele então. 6 dividido por 2. Ah, aí é fácil, aí é 3. Beleza, coloco ele aqui embaixo, ó, embaixo do 6. Pego os dois números que eu encontrei e torno a repetir a pergunta. Tem número par aqui? Não tem mais. Se não tem mais, eles não são mais divisíveis por 2. Se não são divisíveis por 2, esquece o 2, ó. Tá? Pula para o próximo primo. Quem é o próximo primo? O 3. Eu vou pegar o 3 daqui e vou colocá-lo aqui. Olha ele aí, ó. E vou fazer aquela pergunta. 9 dá para dividir para 3? Dá. Se dá para dividir, faz a divisão. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dá para dividir por 3? Dá também. Vai dar como resultado 1. Beleza? Olha esses dois números e responde a pergunta novamente. Algum deles dá para dividir por 3? Dá. Qual? Esse aqui, ó. Quanto que é 3 dividido por 3? Coloca aqui. Vai dar 1. 1 dá para dividir para 3? Não tem como, então repete ele aqui embaixo. Quando ambos os números viraram 1 na decomposição, significa que eu já acabei a minha decomposição e basta eu multiplicar os fatores primos que eu encontrei. Faz o tracinho embaixo e vou multiplicar. Olha só, esse 2 corresponde a esse 2 aqui, esse a esse 3 a esse e esse 3 a esse. Eu achei, tá? Todos os fatores primos. Lembra daquela frase, todo número maior que 1, que não seja primo, ele pode ser escrito na forma de fatores primos, beleza? No nosso caso aqui, nós estamos decompondo dois números ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá. Eu posso escrever isso daqui na forma de potência. Como que fica isso? O 2 se repetiu? O 2 se repetiu. Quantas vezes ele se repetiu? 2 vezes. Multiplica. E o 3 se repetiu quantas vezes? O 3 se repetiu 2 vezes também, ó. Tá? Então eu vou apagar tudo isso daqui e vou escrever na forma de potência. 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Se eu multiplicar tudo isso, como que vai ficar? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3 é igual a 36, que é justamente o MMC entre 9 e 12, que são os quilômetros da câmera e os quilômetros dos radares. Beleza? Ok, vamos lá para o próximo. Agora começa a ficar divertido. Vou dar um tempinho para vocês, tá? Vou dar aquela ajudinha básica, tá? Vou colocar os números primos aqui, ó. E façam aí essa decomposição, rapidinho. Vai, dá pausa no vídeo. Voltando, olha só. Eu vou fazer primeiro essa decomposição aqui, ó. O 30 e o 18 ao mesmo tempo. Eu tenho que achar o menor múltiplo em comum, tá? Faço o tracinho. Do lado esquerdo eu coloco os números que eu quero decompor. E do lado direito só pode existir fatores primos. Olho para esses dois primeiros e respondo. Por acaso tem algum número par aí? Tem, os dois são pares, tá? Vou trazer o 2 para cá, ó. E vou fazer a divisão. Quanto que é 30 dividido por 2? É metade de 30, que é igual a 15. Quanto que é 18 dividido por 2? É a metade, que é igual a 9. Olho para os dois números que eu encontrei e respondo. Por acaso tem como eu dividir algum deles por 2? De forma alguma, não tem número par aqui. Então vai ficar... eu vou parar de usar o primo 2 e vou usar o primo
pulo para o próximo, 3, e trago o 3 para cá. Ó. Tem como eu dividir 15 para 3? Claro que tem. 15 dividido por 3 é igual a 5. E 9 dividido por 3 é igual a 3. Olho para os dois números e respondo. Será que ainda tem número aqui que dá para dividir por 3? Dá, o próprio 3. O 5 não tem como, então eu repito ele aqui embaixo, ó. Repito ele aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. Ainda tem algum número que dá para dividir por 3? Não tem. Se não tem, eu desconsidero esse primo e pego o próximo primo. E trago ele para cá, ó. Próximo número primo e trago ele para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1. 1 dividido por 5 tem como? Não tem. Repete. Beleza. Se os dois números, né, se tornaram 1, o que acontece? Eu já terminei a minha decomposição. Basta eu multiplicar os fatores que eu encontrei. E quem são os fatores mesmo? Esses caras aqui. Esses fatores são todos números primos, beleza? Faço o meu tracinho e multiplico. 2, que eu achei ali, ó, vezes 3, vezes 3 de novo, vezes 5. Vou apagar para o computador resolver aqui pra gente. Olha só. Se eu escrever isso na forma de potência, vai ficar 2 vezes, o 2 não se repetiu nenhuma, não tem potência. 3, o 3 se repetiu quantas vezes? 2 vezes, ó. 1, 2. Então é 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Resolvi na forma de potência. Quanto que dá essa multiplicação toda? 90. Olha só, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Ok? Bom, vamos lá agora no último exemplo. Mas, professor, agora tem 3 números, como é que eu vou fazer essa decomposição? Cara, não importa, você consegue fazer uma decomposição com vários números ao mesmo tempo. Tá? Basta respeitar a regrinha de sempre perguntar se existe algum número divisível por aquele primo correspondente. Então vamos lá, olha só. Faço o tracinho ali e jogo os carinhas que eu quero decompor do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou responder a pergunta. Algum deles é divisível por 2, ou seja, algum deles está na tabuada do 2? Sim, porque eles são números pares, né? Eu tenho 2 números pares aqui, ó. Se eu tiver pelo menos um número par, eu tenho que dividir. Tá bom? Critérios de divisibilidade. E trago 2 para cá. 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 15 dividido por 2 dá? Não dá. Só repete ele, cara. Olha aquilo que eu acabei de falar, ó. Olha para cá e responde. Algum desses números são divisíveis por 2? Pelo menos um ali é, que é o próprio 2, ó. Então, se um deles for, eu repito, né? Eu continuo trabalhando no meu número primo como fator, ó. Quanto que é 2 dividido por 2? É 1. 3 dividido por 2 dá? De forma alguma. Repito ele. 15 também não dá, repito ele novamente. Agora, nenhum deles dá para dividir por 2 mais. Então, eu esqueço esse número 2 e pego aqui, ó, vou usar o próximo primo, que é o 3. Trago o 3 para cá. Qual desses números é divisível por 3? O 3 e o 15. Então vamos lá, ó. 1 não dá para dividir por 3, eu repito. 3 dividido por 3 é igual a 1. 15 dividido por 3 é igual a 5. Olho para cá de novo e pergunto, algum deles dá para dividir por 3 outra vez? São divisíveis por 3? Não são mais. Então eu paro de usar esse primo 3 e passo a usar o primo 5, que é o próximo primo da minha lista. E trago ele para cá, ó. Trago o 5 para cá, ó. 5. E vou continuar minha divisão. 1 dá para dividir por 5? Não. 1 dá para dividir por 5? Também não. 5 dá por 5? Claro. 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando os 3 números se tornaram 1, eu posso parar a minha decomposição, faço o meu tracinho, tá? E vou multiplicar os fatores primos que eu encontrei. Quem são? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5.
Consigo escrever na forma de potência? Consigo também. Como que eu escrevo na forma de potência? Quem se repetiu? O 2. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado. E copio o resto, vezes 3 vezes 5. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 12. 12 vezes 5? 60. Então eu acabei de encontrar o menor múltiplo em comum entre 4, 6 e 15 corresponde a 60. Beleza? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos aqui uma maneira muito prática de reencontrar o MMC, que é através da decomposição, tá? E vocês vão utilizar isso muito para resolver as situações problema, né? Que foi aquela primeira que nós fizemos aqui no exercício de hoje, aquela dos radares, né? E das câmeras, tá bom? Então, toda vez que vocês precisarem encontrar uma frequência, né, de determinada situação, ou encontrar o menor número que aquela situação poderia acontecer repetidamente, vocês vão utilizar o mínimo múltiplo comum. Eu vou falar mais sobre essas dicas na próxima aula, né, que a gente vai comentar sobre o máximo divisor em comum. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Se cuidem e até a próxima. Um abraço!